Eu saí e voltei de novo, aí eu cancelei aquela. Eu cancelei aquela porque tava muito difícil. A mim não tava me ouvindo. E aí eu tive que cancelar. Bom, a gente tava falando. Eu tô fazendo a live com a Milena, né? A gente tá falando sobre mulheres com deficiência. A gente tá falando sobre. Vamos ver se agora vai. Eu espero que a mim me escute. Minha Santa Mônica do Padroeiro. Vamos lá. Ai, Mia, você será me que agora vai? Agora eu te escuto. Ai, da Glória. Mia, eu tava falando e, tipo, você não tava me ouvindo. Foi uma tristeza. Não, eu não tava escutando nada. Eu saí, tentei entrar várias vezes e nada. Agora eu acho que vai, né? Não é possível. Ai, gente. Internet, será que é o horário? A minha internet não é muito boa, sabe? Não, mas eu acho que é o horário, sabe? Porque teve uma segunda que eu fiz uma live com o Ricardo e que caiu também, demorou. Aí a gente teve que salvar o primeiro vídeo, depois o segundo. Mas é o horário. Eu acho que na segunda-feira não tá rolando fazer live. Não, você não sabe. Eu tive que travou tudo meu Instagram. Eu tive que incluir o vídeo. Você acha que a gente consegue fazer um resuminho de tudo que você falou? Ai, vamos tentar, vamos lá. Peraí que eu já até perdi aqui, mas vamos falar. Eu estava falando sobre o projeto Poderosas, né? Isso, isso. Eu vou só voltar um pouquinho, gente, para explicar como é que é o projeto. Esse projeto é daqui de Berlândia, da cidade de Berlândia, é de uma amiga minha, o nome dela é Isabel, e eu tive o prazer de participar há 3 anos seguidos. E qual que é o intuito dele, né? Primeiro momento, a gente tem todo um processo em relação a questões psicológicas, conversas, rodas de conversa com essas mulheres que participam, e são mulheres com deficiência, e até chegar à fase das fotos. As fotos são fotos sensuais de lingerie com essas mulheres, e aí, depois a gente tem um lançamento dessas fotos, que é uma festa mesmo para comemorar e também para mostrar todo o trabalho que foi feito, né? E aí a gente fala da importância do projeto, como que chegou até ali. E já é o terceiro ano, esse ano a gente está no terceiro ano. E o mais importante disso é que é um processo que as mulheres precisam passar e que a gente precisa entender que muda muita coisa. Igual eu citei na parte anterior, falei em relação a como elas chegam, né? Como elas entram no projeto e como elas saem dele. Geralmente é assim, bem gratificante, porque elas nem acreditam que tiveram coragem ali de fazer aquelas fotos, né? De exporem aquelas fotos. E pensando que todas têm profissões, né? Então, daí elas buscam, depois desse processo, sempre melhorar em relação a estudos, também questões pessoais, né? Então, é muito importante. A gente tem também uma psicóloga que faz parte do projeto, tem todo um apoio aí. Ai, que bacana. Eu falei que eu tinha ficado muito feliz com o projeto, que eu achei muito legal, né? Uma iniciativa muito importante, principalmente no fortalecimento. E aí a gente tinha começado a falar um pouquinho sobre a questão da violência de Da gênero. violência. E aí você falou Sim. e tudo. E aí eu até falei também que eu e a Mayra e mais algumas meninas, estamos aí, né, lendo sobre isso, falando, discutindo, né? Principalmente agora na quarentena, que a questão da violência aumentou muito. E aí eu citei algumas questões que eu sempre estou ouvindo aqui, depois que eu vim para as redes sociais, eu pude conversar com muitas mulheres e perceber a importância que a gente tem para dar, de certa forma, um apoio, né, por ser mulher com deficiência também. Então é interessante a gente estar ouvindo e também tentando
auxiliar, né? Que seja aí com informações relacionadas a como agir nesses casos de violência contra a mulher, o que fazer, né? Como sair disso. E até mesmo porque a gente tem que ter noção que muitas contam algumas coisas pra gente sem saber que tá num relacionamento abusivo, né? E aí eu citei, na parte final que eu tinha falado sobre isso, eu citei também a questão familiar nesse processo, porque muitas vezes é o que a gente sempre vem discutindo também sobre o capacitismo, né? A própria família impede que a mulher com deficiência fale a respeito disso e até em relação a estudos também, em relação à própria vida dela, porque fica protegendo muito, né? Então, de certa forma, é um processo familiar e também de relacionamentos. Então, a gente precisa entender tudo isso. Sim, com certeza. Ô, Mi, e você falou sobre a questão da família, né, de às vezes não entender, e do próprio capacitismo. Você acredita que, por exemplo, as campanhas, né? A gente falou muito sobre isso também lá no nosso grupo. As campanhas que estão sendo produzidas, que falam sobre violência contra a mulher, você acredita que elas são acessíveis para as mulheres? Algumas não. A gente tem que ter consciência que não. Até porque, igual o documentário que a gente assistiu, eu achei super interessante justamente pela acessibilidade que ele tinha. Ele tinha audiodescrição e também tinha libras. E aí eu fiquei pensando que a maioria das campanhas não tem isso. E é de extrema importância trazer questões de acessibilidade para dentro das campanhas. Porque às vezes a própria mulher não entende o que ela está passando justamente porque ela não tem informação. E aí é preciso trazer informações acessíveis, né? Porque como que vai chegar essa informação? É igual eu falo, o que a gente precisa hoje é de informações. Tem a todo instante. Se você chegar aí num site qualquer, abrir o celular e entrar no Instagram, Facebook, tem um monte de informação. Mas e essas informações são acessíveis? Às vezes mal tem, não tem, né? A maioria dos casos não tem um texto alternativo com uma descrição da imagem, ou não tem uma descrição no próprio texto, né? Então, como que a gente vai entender? E mesmo questões simples aí, uma legenda em vídeos que são para campanha, então eu acho importante. Mi, o documento era preparado nessa questão de acessibilidade, né? Tinha a opção de você tinha legenda também nele. Então foi bem bacana, assim, elas trazerem tudo isso. E a gente estava falando, você falou da questão do você trouxe a questão da faculdade, né? Que você se formou numa universidade pública e tinha os movimentos feministas. E aí eu quero tocar numa questão um pouco delicada. Você acha que os movimentos feministas trazem a pauta das mulheres com deficiência? Eles tratam disso? Então, eu efetivamente nunca tive presente dentro de um movimento feminista, apesar de conhecer, mas pelo que eu conheço e pelo que eu tive a oportunidade de ver, principalmente durante a minha faculdade, muitas vezes essas questões em relação à mulher com deficiência não era colocado. E por falta de informações, até porque o que eu percebi dentro da universidade era grupos muito, muito fechados. Por exemplo, as pessoas que tinham deficiência e precisavam, porque querendo ou não, elas precisam ali, é um curso de história que as precisam estudar muito ação. Então, isso eu percebi em todas as pessoas com deficiência que estavam dentro da universidade pública. Elas tinham um auxílio, às vezes não tinha como estar dentro dos movimentos, estava sendo excluída dos movimentos. Então, é bem complexo, né?
é bem polêmico e complexo essa situação, mas o que eu percebi é que muitas vezes não era incluída a questão das mulheres com deficiência nos movimentos, não. É, sim, é isso que eu percebo também. Eu percebo sempre que a gente tem que ficar batendo nessa tecla, já ia falar tleca, né? É, exatamente. E o que eu achei interessante foi a cartilha, né, que do movimento Ellen Keller, que é muito interessante, que traz a questão específica da mulher com deficiência. E aí, assim, por questão de redes sociais, eu conheci a Amanda, que eu até citei, falei dela para você, que ela aqui em Uberlândia, ela é feminista, participa de movimentos e ela é uma pessoa com baixa visão. Então depois eu quero até saber mais por ela ser dentro ter um vínculo maior com a universidade. Eu me formei em 2012, então já tem um tempinho para saber como que está hoje essa situação lá, porque eu acho interessante trazer isso também e saber como é que está. Será que os movimentos estão falando também sobre a mulher com deficiência? Seria bem importante saber atualmente aí como é que tá essas questões. Com certeza. Inclusive, as meninas adoraram a ideia dela estar no grupo, Mi. Não sei se você viu umas falas. Eu coloquei você como administradora para você colocar ela no grupo lá com a gente. Sim, depois eu vou colocar ela. Ela é uma pessoa super engajada nessas causas também, é advogada. Então, assim, esse contato é muito importante e com certeza ela vai acrescentar muito nessas discussões. Com certeza. Ô, Mi, e deixa eu te perguntar, você falou muito sobre a questão da informação, né? A gente informa as mulheres com deficiência sobre a questão de violência, sobre a questão do capacitismo, até mesmo da autoestima. Eu acho que o que a gente pode fazer, principalmente agora, que eu tô numa fala aí na questão da quarentena que eu acho muito importante, que é a questão de aproveitar as oportunidades. E agora que a gente está em casa aí, sendo obrigada a ficar em casa por várias situações, então eu acho que a gente sim trazer essas questões para dentro das sociais, grupos ali, por meio de cartilhas, como foi criado pelo coletivo Ellen Keller. Então, eu acho que esse é muito importante para levar informação, de certa forma, hoje é a tecnologia, então vamos usar ela de uma forma boa, que é informando. Então, por exemplo, esse movimento que você está fazendo, trazendo mulheres com deficiência, ou mulheres em geral, falando sobre autoestima, é muito importante, porque serve para muitas. E aí as pessoas se identificam, as pessoas vão passar a entender que elas têm um valor, né? Porque eu acho que é isso, a gente tem que isso para elas. Não, você tem um valor, você não é menor, pelo contrário, você tem sua autoestima, você pode ser diferente, sim, mas isso não te impede de nada. Então é muito importante esse movimento que você está fazendo, que a gente está sempre aí organizando e trazendo para as redes sociais. Sim, com certeza. Tá me ouvindo? Tá falhando, mas eu tô ouvindo. Acho que alguém falou que tá falhando. Eu não sei se foi esse comentário. Você consegue ver os comentários? Não, eu não uso leitor de tela, gente, é horrível, mas deixa eu tentar aqui. Eu tenho que chegar a minha cara na tela. Olha, gente, Gente, a tá minha bom aí. não conseguiu. Cara, vocês desculpem, tá? Que eu liguei o voice over. Então, eu desliguei o voice over, quer dizer, então a gente não vai conseguir ler todos os comentários. Mas eu agradeço a todo mundo que tá participando, que eu tô vendo que surgem os comentários assim, mas eu não consigo ler todos. Eu também não, gente, é impossível, porque sem o leitor de tela fica muito difícil, mas depois a gente dá uma. Tá falhando. Ah, alguém falou que tá dando para entender. Ah, é ótimo, gente.
Ai, que bom, que bom. Ótimo. Ô, Mi, eu acho muito importante, né, que você trouxe essas questões e realmente a gente é necessário informar, é necessário essa questão da oportunidade que você fala. E é muito bacana a gente se fortalecer enquanto mulheres, né? Eu queria saber, tipo, se você falou um pouco sobre o capacitismo, né? E eu queria saber se você já ouviu algum comentário capacitista em relação à violência de gênero, como que você lida com isso, porque você, tipo, é uma mulher casada, né? Então, eu ouço muitas mulheres falando que o pessoal fala que os maridos delas são guerreiros por estar com ela. Eu queria saber se você já ouviu frases nesse sentido. Eu, assim, nesse sentido, eu nunca ouvi. Eu não sei se por sorte, porque assim, a maioria já escutou, né? E também não sei se é a minha postura também, porque acho que quando eu fui para a faculdade é que eu escutei muitos comentários assim, e aí isso me incomodou de uma tal forma que eu fiz da minha faculdade como, nossa, sabe, aquele amor que eu tinha enorme, porque quando eu fui fazer história, muita gente falava assim, história você quer muita leitura. Tudo bem, gente, mas existem vários recursos, né? Então, foi um dos comentários que eu escutei, inclusive dentro da família, são a relacionamento, por sorte eu nunca escutei. E até porque meus pais também, e aí me trouxe uma segurança muito grande, inclusive também para o meu marido, então a gente não tem problemas em relação a isso. E outra coisa que eu acho importante falar, porque a baixa visão e as pessoas me olham, elas não têm muita noção do pouco que eu enxergo. Então pode ser que isso também iniba comentários, né? Não vai aparecer comentários em relação a isso. E até um problema da baixa visão, né? Porque muitas vezes a gente precisa de ajuda e aí as pessoas até desconfiam. Ah, mas você está andando sozinho, você não aparenta ter nada, como se precisasse, né, aparentar ter alguma coisa para precisar de um auxílio. E não, as coisas não são assim. Então, acho que muitos desses comentários que não vêm até a mim é devido a isso. Inclusive, acredito que tem até pessoas da própria família que às vezes não têm noção quão pouco eu enxergo. E que às vezes passaram a ter noção depois que eu vim para as redes sociais e tô aqui dando a cara a tapa e falando e mostrando, né? Então, acho que é bem isso, assim. Nossa, Mi, caramba, nunca tinha, tipo, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você trouxe uma reflexão muito importante, que realmente, às vezes, quando a gente fala da baixa visão, o pessoal não tem noção, né, do quanto que as pessoas, a pessoa cega tá ali na rua com a bengala. E quem tem baixa visão, Isso. né? Eu sou uma pessoa que não uso bengala, não tela. Tá travando, né, gente? Mi, Oi, oi, voltou? ela Oi, voltou, voltou? voltou. Eu ouvi que você falou que não usa bengala, não usa leitor de tela. Isso, não uso leitor de tela. E às vezes as pessoas, por exemplo, já passei por situações que eu precisei de ajuda, e aí a pessoa olhou com aquele olhar desconfiado, né? Ah, será? Às vezes, para ler alguma coisa, uma placa que eu não estou enxergando, aqueles números que tem nas telas e não fala, porque não tem áudio, só tem o número de senha, por exemplo. Aí eu preciso de ajuda, porque eu não consigo enxergar. E aí muitas pessoas desconfiam disso. E aí a gente passa por várias situações nesse sentido, né? Então, isso é coisa que desde criança na escola também, no sentido que às vezes eu
andava ali sozinha, brincava, mas tinha dificuldade para poder escrever, para poder ler no quadro. Então tem todas essas questões aí em paralelo. Eu acho que a gente podia só fazer uma live sobre isso, Mi, que é muito interessante. Muita coisa mesmo para isso. E são coisas importantes que as pessoas também. Eu até já escrevi algumas coisas sobre a diferença, né? Porque tem diferença entre ter baixa visão e ter a cegueira. Então a gente precisa ter muitas diferenças para as pessoas entenderem também. Tá falhando, né? Mi, Oi, agora tá me ouvindo? tá me ouvindo? Agora tô. Bom, Parou de novo. e eu queria, né, tipo, assim, nesse momento, para você fazer o seu merchan. O que, que você quer indicar pro pessoal, seguir, falar dos seus projetos e ficar à vontade. Então, gente, quero convidar vocês a conhecerem meu Instagram, né, que é o Me Inspira, também o Projeto Autonomia e, assim, agradecer a oportunidade de estar falando um pouquinho sobre isso, questão da mulher com deficiência, e depois também a gente vai estar aí com várias iniciativas, né, bem legal, assim, iniciativas bacanas, tipo essa da Mayra, falando sobre autoestima, e trazendo também questões sobre a violência contra a mulher com deficiência. Então a gente vai estar sempre fazendo iniciativas nesse sentido. E para quem quiser conhecer mais também os meus projetos, só ir lá falar comigo no direct, que eu estou à disposição. E te agradecer, Mayra, pelo convite, pela oportunidade. Ai, deixa eu falar, você esqueceu de falar do blog do canal no YouTube, gente. Queria deixar. Ai, é mesmo. Tem o blog do Projeto Autonomia. Inclusive, agora a gente está um pouquinho afastado do blog, porque o Ricardo lançou o curso dele de acessibilidade e inclusão. E aí a gente ele está na iniciativa aí para poder colocar o curso a todo vapor e mostrar o curso para todo mundo. Então a gente deu uma paradinha, mas vai voltar as publicações no blog. Meu canal, toda terça-feira, tem vídeo lá no canal, que é o mesmo Me Inspira, Milena Rodrigues, Milena com Y. Ai, que ótima. E, gente, eu sou muito fã dessa mulher. Eu assisto todos os vídeos dela, acompanho todos. E é muito bom, vale muito a pena vocês acompanharem tanto o Instagram como o canal, tanto o blog, porque tem coisas lá que vocês podem ver, mesmo que eles, né, estão um pouco afastados, mas tem outras, dá para vocês acompanharem. E depois também, Mari, a gente vai fazer outra live sem tantas falhas, porque pra gente tá horrível, tá falhando, né? Sim, é verdade, Mi. Eu acho que dá pra gente fazer uma sem falhas. Pra gente pegar um horário alternativo, que o povo não tá tanto no Instagram e fala, tá duro, viu? Não, exatamente. E também, às vezes, tentar outras plataformas. Eu fiz no YouTube, fiz no Facebook, tá sendo bacana também. Eu não tô mais no Facebook, mas eu fiz no YouTube, no meu canal também. Tá sendo bem Ah, do seu interessante. canal. Tá sendo bem bacana as experiências, assim, lá no meu canal. Mas agora que a gente ia desligar, parece que tá ficando meio. Ai, que horror! Pois é. Oh, meu Deus. Não é fácil, não, gente. Tá. Mas valeu, assim. Ah, e tem uma outra coisa. Semana que vem vai ter vídeo da Milena aqui no meu Instagram, quadro que é autoestima pra você. Então a Mi vai estar no quadro também com a gente. Gente, assistam lá, comentem, curtem.
Isso mesmo. Muito obrigada, Mi. Obrigada, Mayra. Você pode encerrar então? Pode encerrar, porque tá falhando muito também. Tá bom, então. Mi, um beijo. Beijo, gente. Beijo. Agradeço, Beijo, gente. agradeço vocês que ficaram aí, que foram guerreiros. Beijinho. Ah, tem gente colocando corações, Mi, pra você. E aplausos. Obrigada, gente. Vou encerrar. Ai.